Pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Orsolon. Vai contar um pouquinho para nós sobre a trajetória dele aí no assunto que a gente quer, até onde a gente quer chegar aqui, que é o assunto implementação do ZDHC na empresa. Boa noite. Rodrigo Orsolon, sou da Tremembé Química. Hoje cuido da gerência técnica da empresa, formado no CETICT Rio de Janeiro. Eu estou há praticamente 25 anos na Tremembé Química. Bom, e eu vou tentar colaborar um pouquinho com vocês aqui a respeito do que é o processo, não da norma específica, mas o processo de certificação de uma normativa dessas qualquer, o ZDHC ou Ecotex. O que abrange, o que uma empresa precisa ter para poder estar apta a atender esse tipo de certificação. Então, como é que foi esse histórico de transição da Tremembé para certificação? Hoje é isso. Esse assunto começou em torno de uns 10 anos atrás para a gente lá, né? Uhum. A gente percebendo uma modificação no mundo com relação ao fornecimento de produto químico, algumas listas restritivas, e nós temos parceiros fora do Brasil, na Europa, que a gente traz tecnologia, e a gente começou a perceber que vinha muita coisa já com certificado, né? Principalmente da Europa. E, num segundo momento, os nossos clientes começaram a pedir uma série de cartas, atestando que os nossos produtos ali atendiam de alguma forma alguma dessas normativas. No princípio foi muito o Ecotex, né? Uhum. Então isso começou a despertar na gente um interesse de saber como é que nós estávamos posicionados nesse assunto. O começo foi exatamente assim. Então nós começamos a analisar os nossos produtos, começamos a entender que tinham algumas substâncias ali que já não eram mais toleráveis em outros lugares do planeta, e nós fomos fazendo uma transição de produtos que não poderiam mais estar, não estavam de acordo, para produtos que já estavam inseridos dentro dessas listas. Isso norteou o nosso trabalho. O trabalho foi grande, né? Uhum. Porque até então não era algo que a gente se preocupava, mas com o passar do tempo, foi criando um banco de dados interessante, a gente foi deixando a nossa linha de produtos bastante robusta, passou a se desenvolver. Uma coisa é você mudar o que já vende, outra coisa é você desenvolver partindo de uma outra premissa. Então, isso foi uma transição que levou ali em torno de uns 3 anos, e a coisa foi ganhando uma proporção enorme dentro da empresa. Sim. A ponto de nós termos praticamente 1 a 2 pessoas ali dedicadas a estudar as versões das normas, porque todo ano, ou a cada ano e meio, 2 anos, elas vinham mudando, inserindo substâncias químicas, substituindo substâncias químicas, mudando os parâmetros delas. E isso começou, num segundo momento, a assustar a gente. Uhum. Então a gente parou de tanta solicitação que tinha. Né? Os magazines foram extremamente responsáveis. Acho que também. foram os primeiros que começaram, né, a exigir. Se eu não me engano, os magazines, posso estar aqui equivocado, mas C&A veio com esse movimento muito forte para cá. Muitas empresas da região aqui do Brasil fornecem para esses magazines, e eles começaram a solicitar essas declarações, né, de que dentro dos produtos químicos utilizados pelas fábricas, pelas empresas que beneficiam o tecido, não continham qualquer tipo de substância que estivesse restrita dentro das normas. Isso começou, então, como eu estava te falando, a deixar a gente um pouco preocupado, tomou uma proporção enorme. Talvez a gente tenha esperado muito tempo, né, para dar esse passo. Nossa empresa já vem certificada ISO 9000, ISO 14000 desde o início dos anos 2000, são quase 22 anos de certificação. E a gente sempre teve um procedimento interno, os nossos procedimentos são muito bem definidos internamente. Bem rigorosos. Muito rigorosos. E isso dá uma tranquilidade para a gente trabalhar. Então, talvez nós tenhamos levado muito tempo para tomar essa decisão em função dessa outra realidade da Tremembé. E foi uma pena, né? Porque isso... Poderia ter antecipado bastante coisa. Exatamente. Porque
quem tem esse tipo de procedimento instaurado dentro da empresa tem uma facilidade enorme para participar dessas certificações mais atuais agora. A tua empresa praticamente já vai estar preparada para muita coisa. São ajustes muito pequenos. Sim. Né? Então, quando a gente parou para analisar o cenário de solicitações que nós tínhamos, cara, tipo, 70% dos clientes da Tremembé no Brasil já tinham solicitado ao menos uma vez uma autodeclaração da nossa empresa, dizendo que a gente estava de acordo com qualquer uma dessas normas. E aí são várias, né? Sim. No caso, hoje a gente está falando de uma específica, que é a ZDHC, mas no começo foi muito a Ecotex. E a menor parte dos nossos clientes não tinha que, na verdade, foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Foi uma evolução da outra. Tipo, agora já tem ZDHC, não sei das quantas. Na verdade, hoje, quem tem a certificação Ecotex já consegue certificar a ZDHC. Tem umas prerrogativas, né, que estão relacionadas. Uma associada a outra. Estão associadas a outra. Acho que também isso é importante, né? Acho que é importante unificar. Acho que um próximo passo importante seria unificar. Essas normas são muitas. É muito documento. Sim. É muito detalhe. E isso você gasta muito tempo. Você precisa de mão de obra, você precisa de gente atenta. Né? Envolve um investimento grande. Então, quando a gente olhou o cenário lá, que tinha 30% da empresa não estava preocupado e 70% dos clientes já tinham solicitado no mínimo uma vez, e outros tantos, que era metade da empresa, já tinha solicitado uma série de vezes. Cada vez que a norma mudava, todo ano tinha uma autodeclaração. A gente levou isso para a mesa, para discussão. Aí que começa o problema. Como é que foi essa decisão aí? É aí que começa um pouco do problema, né? Porque é um investimento muito alto. E eu tô te falando de 2 anos para cá, então era pós-pandemia. Tudo bem que no final de 2020, no início de 2021, o cenário da gente melhorou muito, né? Os negócios deram uma boa melhorada, uma recuperada muito boa. Os resultados foram ótimos de 2021, 2022, mas não eram suficientes para você investir muito dinheiro, né, nesse tipo de certificação. Então, a gente sentou, foi apresentado para a diretoria essa necessidade, né? Obviamente, você tem sempre forças distintas, né? Que primeiro vem o não e depois vamos ver como é que vai ficar? Existem opiniões divergentes e tudo certo. Então, a gente mapeou quem eram as empresas que poderiam fazer essa certificação para a gente e a gente cotou. Então, realmente assustou. Primeira cotação, assim, as primeiras 2 que nós fizemos foram aqui no Brasil, astronômicas, assim, foram coisas grandes, porque a gente queria certificar uma quantidade significante da nossa linha de produto. Já queria fazer, tinha que ser alguma coisa que tivesse um significado importante para a empresa, né? Sim. Fazer 1 ou 2 produtos para você ganhar um negócio não é muito a nossa... Não é a praia da Tremembé. A gente sempre segue um norte bem definido. E hoje a certificação de vocês é aqui do Brasil ou... Não. Certificação de fora? E aí veio essa questão. Então, em 2022, nós ficamos ali debatendo esses custos e discutindo se era porque viável, é o seguinte, se a gente ia ter quanto que vai trazer de venda? Isso vai agregar alguma coisa para pro nosso resultado comercial? E não era mais esse tipo de argumento que faltava ou que tinha que estar sobre a mesa. Na verdade, a gente já estava num nível a gente estava tão maduro para esse assunto que não era mais a venda, a gente precisava ter isso. Isso faz parte, mais ou menos, do DNA da empresa. Né? Os proprietários da empresa sempre tiveram um olhar muito voltado para a certificação. Não é à toa que nós temos há mais de 20 anos a certificação da ISO, né? 9.000 e 14.000. E aí, num evento aqui em Santa Catarina, na Febratex, conversando com umas pessoas na feira, um final de feira, naquela hora que você tá ali tomando um chopp, tomando um chopp com o pessoal e batendo um papo. Alguém assoviou. Tomando mais um chopp, né? Mais um chopp. A gente que fica em stand toma praticamente chopp o dia inteiro. Mas era um final do dia e alguém assoviou no meu ouvido que tinha uma pessoa ali dentro do pavilhão falando de certificação e tudo mais. E aí eu guardei aquela informação, anotei, no dia seguinte eu voltei, procurei pelo stand, que era bem pequenininho. Fui lá, bati um papo, era uma pessoa de fora do país, ele veio,
combinei uma reunião lá no nosso stand e a gente bateu um papo e ele falou, não, esses valores não são isso, não é nada desse montante. Falei, bom, a gente está um pouco assustado, tem interesse. E aí a gente marcou uma reunião na empresa para 2 semanas depois. Então ele foi lá na empresa, ele bateu o olho na empresa, ele ficou super contente e ficou bastante impressionado com a nossa estrutura lá. Não é o objetivo falar da empresa aqui, mas realmente a empresa é extremamente organizada. Sim. E ele falou, cara, vocês estão bem preparados, assim, sem ver muita coisa. E isso deixou uma dúvida na gente. Pô, será que ele está querendo vender o serviço Quando dessa vem forma? muito fácil, né? Isso. A gente confia, né? E aí foi dali que a gente começou a traçar um planejamento mais específico para fazer, para buscar a certificação. Então, hoje, o que eu posso te falar? Nós optamos pelo nível 2 da ZDHC, depois de bastante discussão, certificar o produto para a gente não fazia mais sentido. Então, o nível 2 ele é bem mais abrangente. Já pensaram um pouco mais à frente. Isso, em função também das informações que nós recebemos dessa pessoa que foi fazer a nossa... Já fez a nossa auditoria externa, né? Mas até então, nesse momento, ele estava orientando um pouco, dando a opinião dele, então serviu como informação para uma reflexão e decidir. Então a gente decidiu pelo nível 2, combinou com ele uma data para uma auditoria. Era um mês, foi no mês de novembro de 2023, isso. Final do ano. Final do ano, a gente foi um mês que nós tivemos 3 auditorias na empresa, foi uma da ISO, para recertificação, uma para uma certificação kosher, que é para produtos que são destinados ao público judaico. Então, nós trabalhamos com uma outra linha de terceirização na empresa que não tem a ver com o têxtil. E são produtos que são exportados por uma outra empresa. Então, isso vai para Israel. Então, tem que ter uma série de cuidados no manuseio. Não pode ter contaminação com determinadas substâncias. Então, é uma empresa que certifica para essa finalidade. E aí, a gente acabou encaixando a ZDHC para na verdade, ele é um representante. Eles não são a ZDHC, mas são representantes. Eles podem fazer as auditorias. Eles enviam para a ZDHC. São autorizados. Sim. E ele foi para lá. Faz o meio de campo, então. Não, ele é uma empresa que ela pode fazer a auditoria. Reconhecida pela ZDHC. Então eles têm toda a liberdade. Toda a liberdade para fazer auditoria dentro das premissas que eles colocam. Então ele foi para lá, ficou conosco 2 dias. E, cara, foi assim, muito mais tranquilo do que eu imaginava. O pessoal estava um pouco preocupado, mas o fato de nós já termos todos os nossos processos, 9001, os nossos processos, todos são descritos dentro da empresa. Tem instrução de trabalho para tudo dentro da empresa. E o que não tem, quando vem uma auditoria da ISO que pega alguma falha da gente, é apontado e a gente faz uma correção. Então, a gente estava, de alguma maneira, preparado. Então, começou aquilo e... Estava preparado sem querer. Sem querer, na verdade, isso é interessante, porque a empresa... Tudo já vinha se encaminhando. Trabalha dessa maneira há 20 e tantos anos já. Não tiveram que mudar todo o contexto da empresa. A empresa já estava adaptada. Já isso foi como sentar nessa mesa aqui contigo. Nós temos uma mesa parecida com essa, maior, uma tela bem grande na parede, e ele começa a perguntar lá. Ele tem um roteiro, e ele começa a seguir esse roteiro de perguntas, e ele pergunta e o responsável pela área responde. Então era eu, a responsável pelo SGI, que é a gestão de qualidade, o responsável químico da empresa, que é o nosso químico responsável pelo laboratório de desenvolvimento, que são essas 2 pessoas que são as peças-chave para essa certificação. E aí, a gente faz uma pergunta, você responde, e aí ele fala, tá bom, onde está a evidência da tua resposta? Como que você prova isso? No nível 2, que você está certificando os procedimentos internos que estão voltados para a certificação, você tem que provar que você faz aquilo.